Olá, vamos aprender agora as especificações nominais da operação do giro assíncrono. Porém, o mesmo conceito se aplica para motores síncronos e também até para motores de indução. Bom, a questão é a seguinte: será que eu posso operar um gerador que foi projetado, por exemplo, para uma tensão determinada? Será que eu posso operar para uma tensão superior? Por exemplo, aqui no Brasil é 220 volts. Será que posso operar para uma tensão na Europa que é 230 volts? Ou será que posso operar uma frequência para um gerador que foi projetado no Paraguai em 50 Hz? Será que posso operá-lo com as mesmas especificações aqui no Brasil em 60 Hz? Então, tudo isso vamos responder nesta aula. Bom, nós temos aqui o gerador assíncrono, os controles que têm regulador de velocidade e regulador de tensão. E nós temos aqui os dólares de placa. Então, estes dólares de placa é fundamental porque aqui esses valores vão nos indicar os limites que a máquina consegue suportar. Por exemplo, nós temos aqui um dólar de placa de um gerador assíncrono. Temos frequência aqui 60 Hz, potência nominal, potência máxima, né? Porque tem duas potências aqui. Ó, potência de resfriamento, sem resfriamento, menor. Fator de potência, né? Aqui também temos, por exemplo, aqui embaixo temos classe de isolação. Então, tudo isso vamos ver na aula de hoje. No final, vamos retomar esta mesma dólar de placa e vamos estudar melhor. Bom, primeiro, tensão, velocidade e frequência. A velocidade e a frequência estão relacionadas por esta equação. Frequência é igual ao número de polos, velocidade no eixo, né? Velocidade síncrona, número de polos sobre 120 vezes. Certo? A tensão gerada do gerador é igual a K fluxo ômega. Bom, então, tendo como estas duas equações aqui, nós podemos responder a pergunta que está aqui embaixo. Por operar a uma tensão superior a nominal em forma permanente? Bom, nós temos aqui a curva de saturação em vazio. Eu tenho a corrente de campo e tenho a tensão EA, a tensão gerada, que é proporcional ao fluxo, certo? Aqui temos a curva de saturação. Então, em condições nominais, a máquina opera neste ponto, neste joelho. Nós já explicamos isso em outras aulas. Por quê? Porque você tem que aproveitar ao máximo o núcleo. Se você trabalhar muito aqui embaixo, pode operar tranquilamente, porém, se sobredimensionar o núcleo, fica mais caro, né? Se você trabalha muito aqui em cima, a corrente de campo é grande e a máquina está saturada, então a corrente de campo é grande, tem muitas perdas e aquecimento. Isso vamos ver agora. Bom, então, nesse ponto do joelho a tensão nominal e aqui tem a corrente de campo nominal, certo? Se eu quiser operar, por exemplo, para uma tensão, uma pequena pressão na tensão, como a máquina está saturada, no ponto de operação é saturada, observa que uma pequena alteração na tensão tem uma alteração grande da corrente de campo. Isso faz que o enrolamento de campo aqueça e se aquecer vai perder vida útil. Com o tempo ele vai queimar, né? Bom, então a resposta: não. Não posso operar para uma tensão superior em forma permanente, porque quanto maior é a tensão gerada, implica em maior fluxo, certo? Se você aumenta aqui a tensão, está aumentando o fluxo e a máquina já está saturada, então a corrente de campo aumenta, aí o enrolamento de campo vai aquecer e vai perder isolamento. Então, com o passar do tempo, ele vai perder vida útil. Questão 2. Pode operar uma tensão inferior à nominal em forma permanente? Então, eu posso fazer a mesma análise. Quando eu diminuo a tensão, não vai ter nenhum problema porque o fluxo vai ser menor. Ele não fica saturado. Então, em relação ao fluxo, não há nenhum problema. Então, ele pode operar assim, tranquilamente, a uma tensão inferior. Entretanto, tem que lembrar o seguinte: a potência trifásica é raiz de 3, tensão de linha e de linha, né? Se eu tenho uma segunda situação de uma tensão de linha inferior, tensão de linha e tensão em vazio são proporcionais, né? Vamos colocar a tensão de linha agora. Se eu coloco uma tensão inferior, observa, a corrente de armadura não pode ultrapassar o valor máximo, porque se ele ultrapassar, ele vai aquecer o enrolamento de armadura. Então, se eu diminuir a tensão, a potência aparente também tem que ser diminuída proporcionalmente à variação de tensão. A tensão nova é menor à tensão de linha, então, se eu quero que opere para uma corrente de linha ou corrente de armadura nominal, eu preciso que a potência aparente da máquina, para essa nova tensão, seja diminuída proporcional à potência aparente anterior vezes a tensão de linha nova sobre a tensão anterior. Ok?
Mas pode operar sim, pode operar tranquilamente, só lembrar isso, né? Você perde um pouquinho a potência aparente. Bom, agora vem a seguinte questão. Pode operar a uma frequência inferior à nominal? Por exemplo, se foi projetado no Brasil 60 Hz, será que posso operar a uma frequência de 50 Hz? Bom, eu tenho aqui a tensão gerada igual a fluxo ômega. Se eu colocar este ômega em função da frequência elétrica, fica 4,44 NC, número de espiras, fluxo, frequência elétrica. Certo? Bom, vocês percebem aqui que NC, número de espiras, é constante, este é fator constante. Então, tudo é constante, praticamente EA sobre a frequência elétrica é proporcional ao fluxo, certo? Então, nós concluímos isso, a tensão EA sobre a tensão sobre a frequência é proporcional ao fluxo. Se eu diminuo a frequência, se eu passei 60 para 50, o que vai acontecer se eu mantenho a tensão, as outras condições similares, ou seja, a tensão permanece constante, o que vai acontecer com o fluxo? Exatamente, o fluxo aumenta, porque se eu diminuir a frequência. Então, se o fluxo aumenta, a máquina está saturada. O que vai ocorrer? A corrente de campo vai ser acima da corrente de campo nominal e a máquina vai aquecer, o circuito de campo vai aquecer. Aí vai perder vida útil. Certo? Então, eu não posso operar de forma permanente, porque vai aquecer o circuito de campo porque você aumenta o fluxo. Porém, mas, então, se eu quiser manter o fluxo constante, para manter o fluxo constante, observa que a relação EA sobre F tem que se manter constante. Manter o fluxo constante. Então, posso operar sim, porém, eu preciso manter a tensão EA sobre a frequência constante. Neste caso, por exemplo, para o exemplo que estou colocando 150 Hz, a tensão EA, né, a tensão da máquina nova, deve ser igual à tensão inicial, multiplicado pelas diferentes frequências. Nesse caso, a frequência nova, 50, sobre a frequência antiga, 60 Hz. Então, você diminui a frequência, a tensão, e pode operar assim, para uma frequência inferior. Se você não fizer isso daí, o fluxo da máquina vai aumentar e o rolamento de campo vai aquecer porque você vai aumentar a corrente de campo, porque está saturada. Ok? Bom, se eu diminuir a tensão, o que acontece quando diminui a tensão? O que acontece com a potência aparente? Bom, a potência tem que diminuir na mesma proporção como nós vimos anteriormente. Bom, eu posso colocar também tudo em função de frequência e posso demonstrar que a potência nova aparente para esta nova frequência vai ser igual à potência anterior vezes frequência nova, frequência antiga. Ok? Onde esse 2 é a potência nova. Bom, agora a pergunta é, posso operar uma frequência superior à nominal? Por exemplo, de 50 a 60 Hz. Eu preciso manter a tensão EA sobre F constante, né? Na verdade, eu preciso manter o fluxo constante, certo? Eu sei que EA sobre F é proporcional a fluxo. Bom, neste caso, se eu aumento a frequência, o que vai ocorrer com o fluxo? Diminui. Então não vai ter nenhum problema, porque diminuir o fluxo não tem problema. Porém, se eu aumentar... Então, sim, a resposta em si é sim, né? Eu posso, seguindo o meu raciocínio, neste caso a tensão terminal poderia ser igual, né? Se eu manter a tensão terminal, então todas as demais variáveis vão ser praticamente o mesmo, não vai ter nenhum problema, vai operar tranquilamente. Interessante agora é que você poderia até aumentar a frequência, a tensão, você poderia até aumentar a tensão nova, para continuar que o fluxo eu quero manter o constante, 60 sobre 50 é 1. Você pode, inclusive, aumentar a tensão. Porém, o enrolamento tem que permitir, ou seja, o enrolamento deve ser projetado para uma tensão superior ao que está. Então, sim, é mais fácil, quando tem um isolamento dos enrolamentos, ter essa possibilidade. O que você ganharia, por exemplo, se você aumentasse a tensão aqui, 60 vezes 50 é 1. Bom, se a tensão aumenta, você pode até aumentar a potência aparente, ou seja, quando você aumenta de 50 para 60 Hz, você poderia aumentar a potência aparente, tem um ganho aqui, certo? Por isso que máquinas com frequências superiores têm de ser menores, porque você consegue aumentar a potência, porque você aumenta a tensão
Só o único que precisaria que o isolamento o permita. Se não permitir, então tem que ficar com a tensão original, certo? Bom, agora vamos em relação à potência aparente e fator de potência, né? Primeiro, em relação ao torque. O torque da máquina, ele suporta um torque maior sem nenhum problema, porque como é aço, não vai ter nenhum problema. Em outras palavras, a máquina pode que dê problemas no rolamento da armadura, campo, tudo mais, mas o torque é o último que vai estragar. Ele não vai estragar com maior potência, então ele suporta tranquilamente. Agora, o problema são os enrolamentos, tanto do estator quanto do rotor. Como eu comentei anteriormente, toda sobrecarga, tanto na corrente da armadura quanto na corrente do rotor, ele se traduz em aquecimento. Nós vamos falar muito sobre corrente de linha, mas também pode ser corrente de armadura. Lembra que corrente de linha e armadura estão relacionadas dependendo da ligação. E também posso falar em relação à potência. Então, muitas vezes a tensão nós consideramos como tensão constante, a rede muda muito pouco. Então, falar de potência aparente ou corrente é proporcional, porque as outras variáveis são basicamente constantes, certo? Bom, então, eu sei que a corrente de armadura nominal vai dar uma potência de perda nominal, 3 vezes IARA, o aquecimento do enrolamento da armadura. Já no rotor, as perdas devido à quantidade de campo é I de campo quadrado, resistência de campo. Bom, então, em outras palavras, as correntes nominais de armadura e de campo produzem um aquecimento, entre aspas, esperado, uma temperatura dada. Se você aumenta a corrente de armadura ou a corrente de campo, você vai trabalhar para uma temperatura maior. O aquecimento aumenta. Se o aquecimento aumentar, o isolamento das bobinas, tanto do estator quanto do rotor, ele acaba sendo prejudicado com muito tempo de trabalho, de forma permanente. Então, eu não posso trabalhar para a corrente de armadura superior ao nominal, nem corrente de campo superior ao nominal, porque ele aquece a mais, aí você perde vida útil. Esse é o ponto certo, ele perde vida útil. Não vai queimar na hora, mas se você deixa muito tempo, você perde útil. Poderia operar, por exemplo, 30 anos, aí se você aumenta uma porcentagem constante, ele pode perder, por exemplo, 50%. Antes vamos ver mais na frente. Mas a questão é, ele não pode aquecer mais do nominal, tem uma temperatura máxima que ele pode operar. Bom, nós temos aqui, por exemplo, o diagrama fatorial. Vou fazer o diagrama fatorial para explicar isso daí. Eu quero agora verificar para os diferentes fatores de potência como influencia isso. Então, nós temos aqui o diagrama fatorial monofásico. E aqui nós temos tensão de fase, corrente de armadura. Este caso foi expressado RA e está aqui. Eu quero desenhar este diagrama fatorial para vários fatores de potência. Okay? Então, vou me ajudar agora com esse aqui. Então, está aqui. Ó. Eu vou fazer, por exemplo, IA é a corrente de armadura. Em módulo, ele é nominal, tá bom? IA1, IA2, IA3, IA4, que está aqui na figura. Todos trabalham corrente de armadura nominal. É a mesma corrente, é a corrente de armadura em módulo nominal. Porém, o fator de potência de IA1 é capacitivo ou adiantado. O fator de potência de IA2 é resistivo. O fator de potência de IA3 é indutivo. E o IA3 é para fator de potência nominal. Todas as correntes são iguais em módulo, porém, apenas o IA3 é para fator de potência nominal. Já a IA4 é mais indutivo, ou seja, é fator de potência inferior a nominal. E eu quero saber todas estas situações, como vai influenciar. Então, vamos tentar rapidamente aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui, este IA1, vou colocar aqui, θ1, certo? θ2 é 0, θ3 é fator de potência nominal, e aqui θ4 seria fator de potência inferior. Então, eu tenho aqui, ó, cosseno de θ1, fator de potência. Esse aqui é capacitivo ou adiantado, né? Vou aqui adiantado, né? Vou colocar aqui o cosseno de θ2. Ele é resistivo, né? Ele é igual a 1, certo? Cosseno de θ3. Ele é atrasado. E o nominal, certo? Ou seja, o fator de potência nominal. A questão é que as máquinas ele tem um fator de potência nominal e é o IA3 para este θ3.
Agora, para o cosseno de θ4, neste caso, cosseno de θ4 é também atrasado, porém é inferior ao nominal, que seria o fator de potência nominal, é o 3. Eu quero ver como que isso influencia aqui. Então, por exemplo, para o fator de potência adiantado, né, θ1, eu vou colocar aqui, ó, tentar desenhar aqui. Vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui a tensão de fase. Certo? Aí, a corrente já está aqui. Então, aqui tenho a quantia em paralelo. Aí, eu posso agora calcular a queda de tensão na reatância sincronal. Vou colocar mais ou menos o que está por aqui. Ok, aqui. Então, mais ou menos vai dar esse aqui, né? E eu tenho aqui, então, tenho aqui E1 para fator de potência adiantado. E esse aqui seria o módulo, chama aqui XS. Aqui. XS vezes IA1. Certo? O módulo aqui, ó. Certo? Aqui tem um J, mas qual que é o módulo, né? Só para facilitar aqui. Certo? Todo mundo concorda, né? Que como as correntes IA1, IA2, IA3 e IA4 é em módulo igual, certo? Então, este produto XSIA para todas as correntes também vai ser igual. O módulo, estou falando, vai mudar apenas o ângulo. Então, eu posso traçar, por exemplo, aqui um outro raio. Por exemplo, eu traço aqui. Vou colocar aqui. Posso traçar um raio aqui com este raio XSIA. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá, mais ou menos, né? Mais ou menos assim, ó. Esse aqui é um círculo, viu, gente? Pronto. Então este aqui, eu vou colocar este círculo aqui. É um raio, né? Limite de corrente IA. Como a corrente IA em módulo não muda, então o EA tem que estar dentro deste círculo para todos os casos. O primeiro caso, fator de potência capacitivo adiantado ficou aqui. Para o caso 2, resistivo, então eu venho aqui, eu faço aqui agora eu vou colocar aqui o novo EA. Esse aqui é EA2. Certo? Este EA2 é para fator de potência resistivo para IA2, certo? Aqui continua sendo XSIA constante, porque está dentro deste círculo. Então, lembra aqui, ó, tenho IF1, IF2. Qual é maior, IF1 ou IF2? Bom, depende de EA. Como EA é maior a EA1, então IF2 é maior a IF1, certo? Beleza, agora eu vou fazer para fator de potência nominal, que corresponde a IA3 com θ3. Eu vou colocar converte aqui para tentar facilitar. Então, está aqui, mais ou menos aqui, a 90 graus fica mais ou menos... Vou tentar colocar mais por aqui, ó. Aqui. Bom, então eu tenho aqui EA3. Portanto, corrente de campo 3. Corrente de campo 3 é maior a corrente de campo 2, maior a corrente de campo 1. E já tenho EA3 e aqui tenho o raio. Bom, então, observem que se eu continuar diminuindo o fator de potência, por exemplo, para IA4, que é θ4, o EA3, o EA4 vai ser maior, porque vai ficar mais aqui embaixo, né? Então, este IF3, né, vou colocar até para o 4 aqui, vou separar o 4 agora para facilitar aqui. Vou separar o 4 agora, para o 4 vai ficar mais ou menos por aqui, né? Normalmente coloco aqui, a 90 graus fica aqui, ó. Aqui, ele vem
E aqui tenho EA4, que corresponde a IF4. Mas eu sei que o fator de potência nominal da máquina era o 3, que está aqui. Então, IF3 vai ser a corrente de campo nominal que corresponde para este fator de potência nominal. Então, eu não posso ultrapassar de EA3, se não aumenta IF. Se aumenta a corrente IF nominal, o que vai acontecer com o enrolamento de campo? Ele vai aquecer. Em outras palavras, eu preciso colocar um limite. Esse limite está aqui, ó. É um raio EA3, seria este aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui, para mim, é o limite por corrente de campo. E essa corrente de campo depende do fator de potência. Observa, não posso trabalhar para a corrente de armadura nominal do que com esse fator de potência mais atrasado do que nominal. Bom, lembrando, as máquinas, as geradoras síncronos, eles sempre vão operar com fator de potência atrasado ou indutivo, né? Porque os geradores eles têm que fornecer potência reativa à rede. Por tal motivo, eu preciso sempre que trabalhe com fator de potência atrasado. Além disso, também, os geradores, por questão de máxima potência de transferência, máxima potência estática, ele tem que trabalhar superexcitado ou fator de potência atrasado, certo? Então, por isso, de fábrica, ele já vem, o gerador tem que vir com fator de potência atrasado, né? Certo? Então, resumindo, gente, eu não posso trabalhar com fator de potência inferior ao nominal indutivo, ou fator de potência atrasado, porque senão a corrente de campo aumenta acima do nominal e eu tenho problema de aquecimento no enrolamento do campo, certo? Ok, então vamos continuar agora. Certo? Então, olha só, estamos aqui, como eu comentei para vocês, e está aqui, ó, refiz aqui o limite de EA, que proporciona o limite de a corrente de campo. Agora bem a questão. Pode operar com corrente nominal em forma permanente a um fator de potência mais atrasado que o nominal? Eu respondi agora, né? Não, a resposta é não, porque você aqueceria o circuito de campo. Pergunta. Pode operar a uma outra corrente em forma permanente, uma corrente de armadura em forma permanente, a um fator de potência mais atrasado que o nominal? Ou seja, tudo bem, com corrente nominal eu não posso, mas será que posso operar para uma outra corrente diferente da nominal? A resposta é da seguinte maneira. Então, por exemplo, vou colocar uma corrente de armadura aqui para fator de potência IA4 que não era permitido quando era fator de potência, quando era corrente nominal. Então eu coloco para 50% aqui de IA4. Ainda está com fator de potência inferior ao nominal, certo? Está aqui, ó. Só que agora eu tenho aqui a queda IAXS, como IA é menor, também aqui a queda é menor, e eu vou ter agora o novo EA4 linha. Só que este EA4 linha está abaixo deste limite de corrente de campo. Então ele pode operar sim para um fator de potência inferior ao fator de potência original indutivo, porém a corrente de armadura tem que ser inferior à corrente nominal. Qual inferior? Depende, você vai ter que verificar. Tá bom? Vai ter que verificar os limites aqui. O necessário é que a máquina opere dentro deste limite de corrente de campo e este limite de corrente de armadura. Ok? Este ponto. Então a resposta é sim, mas precisa que uma corrente de armadura seja inferior ao nominal. Como eu sei então qual que é esse limite? Bom, esse limite vai ser obtido através de uma característica, uma curva chamada curva de capacidade ou capabilidade também é encontrado. Tá bom? Para encontrar esta curva de capabilidade, eu vou desenvolver a partir deste diagrama fatorial, que é o diagrama fatorial para fator de potência atrasado do gerador síncrono. Então temos aqui o gerador, né? Tensão de terminal, a queda pela reatância síncrona e a tensão EA. Aqui eu posso multiplicar cada um deste triângulo por este fator 3, tensão de fase, XS, e não muda, né? Ó. Multipliquei os 3 por este mesmo fator e não mudou, certo? Agora, observe que este XS com reatância você pode eliminar aqui, ó. Eu posso eliminar. Então aqui vai ficar igual, vai ficar aqui 3 vezes. Aqui vai ficar no primeiro, tem 3 vezes tensão de fase EA sobre XS. Esta parte vai ficar 3 vezes
tensão de fase quadrada sobre xs. E esta base aqui vai ficar 3 vezes tensão de fase. Reatante não se elimina, ficaria 3 vezes tensão de fase IA, que está aqui, ó. Entendeu? Então ficou dessa maneira. Eu multipliquei todos os lados por esse fator, ficou isso daí. Certo? Agora prestem atenção. Aqui é igual este produto, 3 vezes tensão de fase IA. Exatamente. Isso daí é a potência aparente trifásica. Ok, potência aparente trifásica, esse aqui. Bom, este ângulo θ é o ângulo do fator de potência que está aqui. Se a hipotenusa aqui é a potência aparente, então o que seria igual aos catetos? Bom, a projeção no vertical seria a potência ativa, ou seja, 3 vezes tensão de fase IA cosseno do ângulo θ. E a projeção no adjacente, cateto adjacente, seria a potência reativa, 3 vezes tensão de fase IA seno do ângulo θ. Então, ao invés de trabalhar com tensões, eu prefiro trabalhar com capacidade ou com potência. Por isso, a curva de capacidade é potência. Tá bom? Então, tem a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente. Então, eu vou colocar aqui o eixo nesse lado, cavar potência reativa, e aqui acima a potência reativa. Tá bom? Positivo, positivo. Então, observe aqui nessa parte aqui. Também vou chamar aqui este termo daqui D. Ok? Bom, então, observe o seguinte. Se a potência aparente é este aqui, eu sei que a máxima corrente é a contínua da armadura IA, eu posso encontrar aqui um setor, que é este círculo aqui, que seria o lugar no qual a máquina poderia trabalhar em relação à corrente. Lembrando que a máquina só pode operar com corrente, com potência ativa positiva. Então ele só pode operar nesta parte dos quadrantes de cima. Porque não pode trabalhar com potência negativa, ativa e negativa, porque não pode ser, seria motor, né? Então tem que ser necessariamente aqui em cima. Beleza. Este aqui é o limite por corrente de armadura, que é proporcional à potência aparente. E este aqui que eu coloquei em converte é o limite por corrente de campo, ó, proporcional a EA. Certo? Então, limite por corrente de campo, com raio D. Aqui, ó, quando a potência reativa é negativa, esta parte superior é subexcitado, nesta parte de cima é superexcitado. Então a máquina vai trabalhar esses dois quadrantes aqui, ó. Esta figura é o que nós chamamos de curva de capacidade. Mas essa curva, na verdade, é dada em forma diferente. Eu vou fazer deslocar esta curva. Então, este ponto aqui eu vou colocar aqui embaixo. E este vai ficar tal como está. Só este ponto aqui, 0, colocar aqui embaixo. E vou colocar 0 aqui. E este ponto aqui não vai ser mais 0, não, senão vai ser menos 3 EA, tensão de fase XS, e vou colocar aqui embaixo. Então eu vou deslocar esta curva. Está aqui, ó. Então, obter aqui, cavar, quilowatts. Então eu coloquei cavar aqui, quilowatts aqui. Mudei a forma. Certo? Então aqui está a tensão. O ponto que eu coloquei aqui embaixo. Aqui está o raio D. Então aqui tem o limite por corrente de campo. Raio D. E aqui tem o limite por corrente de armadura. Lembra que comentei que a máquina só pode operar aqui e aqui, né? Superexcitado, né? Superexcitado porque potência reativa positiva e subexcitado porque potência reativa negativa. E ele tem que operar necessariamente em estes dois quadrantes porque aqui é potência ativa negativa que não pode operar, senão seria motor, certo? Então, a operação da máquina tem que estar dentro dos dois círculos, do raio D e do raio IA, como está aqui, dentro desta parte aqui, ó. Em relação à temperatura, ok? Em relação à vida útil. Bom, uma outra coisa que posso colocar nessa curva de capacidade é o limite da máquina motriz. Por exemplo, nós temos aqui um caso do gerador que é 40 kW e a máquina motriz é 50 kW. A máquina motriz é a máquina que vai mover o eixo. Por exemplo, neste caso, qual que é a potência de saída? Se tem duas potências, da máquina motriz e do gerador síncrono, qual que é a potência de saída? Bom, a potência de saída sempre é a menor dos dois, né? Neste caso é 40, porque a potência de saída do gerador sempre é a potência que está aqui se a máquina motriz for superior. Por exemplo, eu posso colocar até 50, mas não vou colocar 50. Se a máquina é 40, eu vou colocar 40, mas um pouquinho mais as pernas, né? É apenas aqui
o que ele poderia dar. Então, a potência de saída vai ser de uma máquina de 40 kW, porque a máquina motriz tranquilamente consegue dar esta potência. Agora observe esta situação. A máquina motriz é menor do que o gerador síncrono. Pode ocorrer? Pode. É mais raro acontecer isso, porque dificilmente você vai ter um gerador de mais potência e você vai colocar uma máquina motriz menor, né? Sempre vai colocar uma máquina, um gerador um pouquinho menor. Mas pode ser que alguém tenha esta situação. Qual que é a potência de saída do gerador? Será que é 50 kW? Não, porque a máquina motriz não consegue dar essa potência. Então, neste caso, a potência de saída vai ser igual, é limitada pela máquina motriz. Então, seria 40 menos as perdas do gerador. Então, neste caso, a potência de saída é igual à potência mecânica menos as potências de perda do gerador. Ok? Só neste caso. Quando estiver no caso superior, não tem nenhum problema de limite de potência de saída. Sempre vai ser a própria potência do gerador. Tá bom? É uma situação mais difícil de acontecer, mas pode ocorrer. Mas ok, então, esta é a curva de capacidade do gerador. Se eu quero colocar aquele limite de potência da máquina motriz, eu posso colocar aqui. Ó. Então, observe que neste caso, que é um caso mais difícil de ocorrer, a máquina motriz tem uma potência inferior à potência nominal do gerador. Então, ele vai dar um limite aqui. Se a máquina motriz for uma potência superior à potência nominal do gerador, então este limite não vai existir. Então, é apenas uma situação mais difícil. Okay? Mas também fica mais geral com isso aqui. Então, a máquina tem que operar nesta região tracejada. Né? Na parte superior é superexcitado e na parte inferior é subexcitado. Por questão, isto aqui em relação à vida útil e temperatura, né? Não estou falando nada em relação a ser mais adequado, né? Porque lembra que a máquina tem que operar sempre superexcitado para que tenha uma potência máxima e um ângulo crítico, uma margem de potência também maior, né? Agora, em relação à temperatura, vida útil dos enrolamentos, ele tem que operar dentro desta faixa. Bom, outra observação interessante é que eu parti do modelo do gerador síncrono de polos lisos. Então, esta curva de capacidade ou capabilidade é apenas para a máquina de polos lisos. Se eu quiser fazer para a máquina de polos salientes, é diferente. Okay? Tem outras características um pouco diferentes. Mas o procedimento ajuda, mas é um pouco diferente porque vai ter agora dois eixos. Bom, vamos a um exemplo então. Por exemplo, eu quero verificar aqui, nesta curva de capacidade do gerador, se ele está operando ok em relação à corrente de campo e corrente de armadura, no ponto 1, 2, 3, 4, 5. Bom, no ponto 1, ele está dentro dos dois rádios, então está ok. Está superexcitado e está ok. Então, não tem nenhum problema. No ponto 2, em relação, ele também está dentro dos rádios, então também está ok. Está superexcitado. Ele opera tranquilamente em relação à temperatura, não vai ter nenhum problema. Pode operar em forma permanente, não tem nenhum problema. Mas, claro, como eu comentei nas aulas anteriores, no ponto 2, apesar que é ok em relação à temperatura, não é desejável porque a máquina tem uma margem de potência menor. Né? E aqui, a máquina, ao invés de dar potência reativa, a rede está consumindo porque a potência reativa é negativa. Então, este ponto de operação, apesar de que está ok, ele não é adequado. O ideal é que rapidamente ele volte aqui, né? Certo? Mas, em relação à temperatura, não tem problema. No ponto 3, observe que ele saiu do rádio DE, que seria o limite de corrente de campo. Portanto, no ponto 3, ele vai começar a aquecer o circuito de campo. Se deixar de forma permanente, ele vai aquecer demais e ele vai perder vida útil. No ponto 4, está dentro do rádio DE, porém está fora do rádio IA. Então, a corrente de armadura do enrolamento do estator, ele vai fazer que aumente a temperatura do estator e vai perder vida útil do estator, do enrolamento do estator. E no ponto 5, observe que é um caso no qual ele não vai operar. Por quê? Porque a máquina motriz é inferior à potência que está sendo solicitada no ponto 5. Então, aqui não vai trabalhar. Apesar que está dentro dos dois círculos, existe um limite. Então, por mais que você queira trabalhar no ponto 5, não pode, porque a máquina motriz não vai permitir, não consegue dar essa potência. Certo? Bom, a pergunta é, eu falei para vocês que trabalhar para correntes
acima do nominal, tanto de campo quanto de armadura, ele vai aquecer, ele vai perder vida útil. Então, quanto tempo demora para danificar o enrolamento em forma permanente? Bom, para responder isso, precisamos ver umas curvas. Essas curvas são características nominais dos enrolamentos. Então, toda vez que tem um enrolamento, ele tem uma bitola e tem um isolamento. Esse isolamento ele segue normas internacionais, por exemplo, classe A, classe B, classe F, classe H. Também existe no Brasil uma muito parecida, mas essa aqui é uma classe internacional. Okay? Classe A, classe B, classe C. Por exemplo, aqui nós temos a temperatura de enrolamento e aqui as horas de operação em forma permanente. Por exemplo, para a classe F, vou colocar aqui, um geral com classe F, enrolamento do estator classe F. Para 110 graus, observa que ele opera mais de 300.000 horas. É mais de 30 anos, mais ou menos. Então, se ele opera tranquilamente, pode operar em forma permanente, na verdade, não tem nenhum problema. Claro, eu não vou colocar 110, porque se eu coloco, por exemplo, 100 graus aqui, aí eu garanto que nunca vai aquecer. Então, em relação a aquecimento dos enrolamentos, não vai ter nenhum problema. Ele não vai danificar, ele pode operar tranquilamente. Não vai ter nenhum problema. 110 está ok, mas por segurança pode colocar menos aqui. Se eu colocar 110 graus, então 110 graus permanente. Agora imagine que eu aumentei 10 graus, está em 120 graus. Ok? Houve uma sobrecarga, né? Em uma porcentagem pequena, né? Ou trabalhou um fator de potência inferior ao nominal. A questão é que nesse momento eu aumentei só 10 graus e agora o número de horas é 225.000 horas. Isso equivale a 25,6 anos. Ou seja, ia operar tranquilamente em forma indefinida, porém agora você colocou mais 10 graus acima do permitido para ele, e você já tem um limite por corrente, por aquecimento. Ou seja, depois de 25 horas ele vai aquecer e vai perder isolamento. Agora, se você aumentar para 130 graus, mais 10 graus, o que acontece com o número de horas? Você diminui praticamente 50%. Fica 120.000 horas. Ok? Bom, então, resumindo, para 120 graus dá 125.000 horas, para 180 graus, 120.000, e para 140 graus, que dá para colocar aqui, dá 60.000. Em outras palavras, cada 10 graus que você aumenta da temperatura do enrolamento, você perde 50% da vida útil em relação a horas. Ou seja, o primeiro caso foi 120 graus, 25 anos, o segundo vai ser quase 12 graus, e para 140 graus vai ser quase 6 graus. Quase 6 anos. Então, isso é importante, né? Se você deixa operando uma temperatura acima do nominal, ele vai perder. Então, a máquina, se ele trabalhar bem dentro das características, opera por muito tempo. Bom, a pergunta agora é, será que a máquina pode operar para correntes acima do nominal? Em que condições e por quanto tempo? Bom, ele pode operar assim, entretanto, a curtos intervalos de tempo, né? Por exemplo, durante um transitório da máquina, ele alcança a corrente 5 ou 10 vezes mais, mas em curtos milissegundos, né? Então, não vai queimar, funciona. Bom, aqui colocar, por exemplo, esta característica é a curva de dano térmico do gerador. Ele explica que a corrente em PU, ok? Corrente em PU, e aqui é o tempo máximo. Então, 1.2 significa que, por exemplo, 20% de sobrecarga. Se fosse zero, é corrente nominal. Então, a corrente nominal, ele opera tranquilamente, não tem nenhum problema. Não tem problema em relação a dano nos enrolamentos. Por exemplo, se eu tenho 20% de sobrecarga na corrente de armadura, o que acontece? Quanto tempo eu posso operar? 20%, ele pode operar 10 elevado a 3, ou seja, 1000 segundos, que seria mais ou menos 6 minutos. Mais ou menos 6 minutos. Um pouco mais de 6, na verdade. Certo. A questão é 20%, não é muito, 20%. Depois de 1000 segundos, a máquina ele começa a ter um dano irreparável no enrolamento. Você vai ter que fazer outro rebobinar. Imagina agora, se eu tiver 100% de sobrecarga, 2, né? É 100% de sobrecarga. Ele pode operar até 10, 20, 30, 40 segundos. Observa, se você sobrecarregou 100%, 40 segundos depois ele queima, né?
ainda dá tempo, ou seja, se alguém fez um erro, se é rápido, ele consegue desligar a máquina e ainda consegue reparar, não vai danificar de forma permanente, então dá tempo. Agora observe aqui, 3 PU, ou 200% de sobrecarga, 3 que significa 200% de sobrecarga, 10 segundos. Depois de 10 segundos, queimou a máquina. O regulamento se queima, ele perde o isolamento, ele abre. Então, gente, ainda depois, se for rápido, você consegue ligar. Então, resumindo, para 20% de sobrecarga, você tem 1000 segundos para sobrecarga de 100%, né? Corrente nominal, 2 vezes nominal, 40 segundos. E para 200% de sobrecarga, 10 segundos. Ou seja, a máquina não vai queimar na hora. Ele te dá um tempinho ainda para você reagir, né? Se alguém cometer um erro, dá para reagir. Finalmente, uma outra característica, um outro dado que está no tower de placa é o fator de serviço. Então, o fator de serviço é dado como potência máxima sobre a potência do tower de placa. Para que seria o fator de serviço, né? Às vezes, por exemplo, você tem um projeto de um gerador e você tem uma incerteza, não sabe exatamente quanto é a potência. Então, o gerador ele pode vir com esse fator de serviço e te dá uma margem. Além da potência nominal que tem a máquina, a potência máxima, na verdade, é um pouquinho superior. Isso vai dar para o fator de serviço. Por exemplo, se tem um fator de serviço 1,15, isso significa que você pode operar 15% da corrente nominal ou da potência nominal da máquina sem nenhum problema, sem dano nos enrolamentos. Se ele te dá 15% a mais, é como se fosse um fator de segurança que te dá. Se tiver. Se não tiver, entende-se que o fator de serviço é 1. Mas se tiver o fator de serviço, então você tem esta porcentagem de potência a mais que você pode operar. Bom, então, para finalizar, retornando aqui às placas do gerador, a frequência 60 Hz, a potência, aqui tem a potência nominal, potência máxima. Então, eu posso encontrar aqui qual foi o fator de serviço desta máquina, né? 766 sobre 737 está 1,03. Então, o fator de serviço é 1,03. Você pode operar nominalmente até aqui, mas ele tiver uma potência a mais caso for necessário, ou por segurança também. Tem uma potência a mais que você pode operar tranquilamente. Potência de resfriamento a água, né? Os geradores geralmente tem resfriamento, nesse caso é com água. Se você não tiver esse resfriamento com água, ele já te fala, não tiver esse resfriamento, você vai ter que operar para 200.000 kVA. Você perde aqui, ó. Ok? Fator de potência, 0,95. Então é fator de potência nominal. Se você quer trabalhar para a corrente máxima, para esta mesma fator nominal, você não vai poder, né? Porque vai aquecer o circuito de campo e vai perder vida útil. Então teria que reduzir a potência máxima. Tensão nominal, tem aqui tensão nominal. Como eu coloquei aqui duas potências, também tenho duas correntes aqui, nominal e máxima. Tensão do circuito de excitação. Neste caso, em vez de dar corrente, deu tensão do circuito de excitação, também é proporcional. Aqui temos a velocidade da máquina. Se eu tenho a velocidade e tenho a frequência, posso encontrar o número de polos da máquina. Observem aqui agora. Aqui também tem a constante de inércia. Aqui, ó, temperatura. Observem que aqui é classe de isolação F. Para a classe de isolação F, 110 graus era seguro, certo? Mas ele, por segurança, ele coloca no rotor 100 graus. Então, você pode operar a 100 graus para não ter problema de dano térmico. E é isso aí.